Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé. Aleluia, glória a Deus. É um prazer novamente estar com vocês. Vocês que não me conhecem, meu nome é Nivaldo Godoy de Andrade, servo de Jesus, servo desta casa, servo de vocês. Você que está em casa, está no Facebook, está no YouTube, seja bem-vindo. Essa igreja é a igreja de Jesus, nós amamos vocês. Seja bem-vindo. Jesus está indo na sua casa trazer uma palavra para você. Amém? Causas impossíveis. Acho que todos aqui ou já tiveram ou têm uma causa impossível. Se você não tem, nesse momento, eu tenho certeza que Deus vai colocar nas suas mãos. Ah, pastor, mas por quê? Porque eu acho que se passarmos tudo, nós teremos que subir para o céu. Eu acho que todos os dias aqui na terra nós temos desafios para amadurecer o caráter, amadurecer a intimidade com Deus, buscar mais, orar mais, jejuar mais. Eu acho que você hoje, com a idade que você tem, olhando 10 anos para trás, você vai verificar que a maturidade espiritual, a maturidade de homem, de mulher, hoje, há 10 anos atrás, você não tinha. E você vai ver que lá atrás você agiu de uma forma, mas se fosse hoje, você agiria de outra forma, não é? Talvez eu, há 10 anos atrás, era um jovem louco por Deus, talvez aquele problema eu agiria de uma forma, mas hoje eu agiria de outra. Amanhã, quando você tiver os cabelos um pouco mais brancos, você vai agir um pouco, às vezes não mais impulsivo, não mais eloquente, mais sábio, sereno, porque você já está um pouco mais maduro na fé. E o que falar em causas impossíveis? Poderia falar muita coisa. Deus me deu essa mensagem agora no finalzinho da tarde, usou uma pessoa para falar comigo. A obra é dele, não é minha. Abra a tua Bíblia em Esdras, capítulo 7. Esdras é o segundo elo, né, pastor? Quarto elo da campanha. Terceiro. Vou contar alguns causos aqui, você vai ver se você está numa causa impossível. Talvez seu problema não é uma causa impossível, mas talvez você ache que é uma causa impossível. Talvez eu contando alguns outros problemas aqui, você fala, não, o meu é tranquilo. Deus, eu vou orar pela irmã, pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda, mas talvez seu problema seja uma causa impossível e você precisa de uma ajuda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele vai te ajudar. Amém? Esdras capítulo 7, o versículo é o primeiro. Eu vou pular alguns outros, você não precisa acompanhar, tá? Esdras 7. Alguns anos depois, quando Artaxerxes, rei da Pérsia, um homem chamado Esdras, foi da Babilônia para Jerusalém. Quem que foi Artaxerxes? O judeu foi cativo para a Babilônia, Nabucodonosor. Arrasou, destruiu Jerusalém. Nabucodonosor morreu. Veio um outro rei, veio um outro, até chegar o rei da Pérsia. Homens poderosos. E esse homem aqui, se você pegar a história dele, tem filmes, tem histórias falando desse homem. Mas vamos lá. Um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Esdras era mestre da lei. O pastor levantou a Bíblia aqui, velho e novo. Mas é a Bíblia, é a palavra, né, pastor? É a lei. E conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor
o Deus de Israel, ele foi falar com o rei Artaxerxes, e ele lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor, o que, igreja? Abençoava Esdras. Então vamos lá. Ele conhecia a palavra, que era a lei de Moisés, porque era um homem temente a Deus, um homem temente às Escrituras, um homem temente ao Senhor dos Exércitos. E quando você é temente a Deus, temente às Escrituras, busca Ele, o que vem? E o Senhor o abençoava. Vou pular para o 11. A carta de Artaxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, e para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, saudações. Olha o que acontece quando você conhece a lei, conhece as Escrituras, e o Deus que você conhece muito bem, Ele te abençoa. O rei da terra, o rei ao qual nações se curvam, o rei ao qual nações foram dizimadas por ele. O próprio rei manda o homem de Deus fazer. Olha o que o rei fala: ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que eram escravos, que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdote e levitas, eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar, para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro, de prata, e que os meus conselheiros queremos dar a Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata, o ouro que recolheu na província da Babilônia, e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram ao templo do seu Deus, Jerusalém. Deverão ser cumpridas, ao rei dizendo, deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu a respeito do seu templo, para que assim tenham a certeza de que ele nunca irá ficar irado, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E o rei dizendo, o rei escreveu uma carta, hein? E o rei dizendo, e você, Esdras, usando a sabedoria que o Deus que lhe deu, nomeie administradores, juízes, governadores, todo o povo da província do Eufrate Oeste. E isso, todos os que conhecem a lei do seu Deus, ensine essas leis aos que não conhecem. Ó, o rei dizendo, o rei não terminou, quem desobedecer a lei do seu Deus, ou a lei do reino, que será castigado imediatamente, será morto, ou expulso do país, ou preso, ou suas propriedades serão tomadas. Feche a sua Bíblia, por favor. Deus, aqui estamos reunidos, Senhor. Que o Senhor venha falar com o teu povo, Pai. Que eu apenas seja portador da tua boca, Pai, da tua voz. Fale da maneira que o Senhor quer nos corações deles, Senhor. Cerca esse lugar com arcanjos de guerra, em cima, embaixo, dos lados e atrás. Que nenhum mal possa tocar na tua noiva, em nome de Cristo. Amém. Imagina você, Israel, cativo na Babilônia. Trocou de rei, trocou mais uma vez, foi trocando, até chegar a este rei. Escravo. Escravo não tem direito, escravo não tem vontade, escravo não tem nada, pastor. É simplesmente escravo. É uma propriedade.
É como o seu senhor ter um cavalo, ter uma vaca, ter um pasto. Os escravos eram desta mesma forma. E o povo estava cativo. Mas o Senhor, Ele trabalha de uma forma que é impossível aos nossos olhos. Talvez nós não estamos escravos como povo, mas talvez nós possamos estar escravos do mundo, da situação, um familiar preso, um familiar doente. Talvez estamos ou vivemos numa condição como Israel. Mas o Deus do impossível, Ele usou um homem ao qual conhecia a lei, ao qual se dedicava, ao qual tinha respeito por Deus. Não basta nós conhecermos Jesus. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, mas Jesus vai para um lado e você vai para o outro. Nós temos o quê? Que ser conhecedor da palavra, se dedicar a Ele, estar firme com Ele, caminhar com Ele, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Se colocarmos Cristo em primeiro lugar, não tem como nada te vencer. Não tem como você ser derrotado. A história diz que todos os reis de Israel que colocaram Deus em primeiro lugar, eles prevaleceram na guerra, eles prevaleceram na fome, eles prevaleceram em todas as coisas. Mas aqueles que deram as costas para Deus, vieram as adversidades, vieram as lutas, vieram a peste, vieram a fome. Por quê? Porque o Senhor tira as suas mãos. E quando Deus tira as mãos, infelizmente, vem o cativeiro, que é o cativeiro, a Babilônia. Mas Deus é um Deus de causas impossíveis. Deus é um Deus de causas impossíveis. Um Deus, quando Ele move em todas as coisas. E Ele moveu no coração do rei, que tinha um povo que era cativo, e Ele, para dizer que Ele é Deus, Ele deu ouro, Ele deu prata, Ele deu posses, e Ele ainda mandou, ai daquele que afrontar o Deus desse povo. Aos olhos da palavra, aos olhos da história, pastor, pastora, irmãos, você que me assiste, aos olhos da história, era impossível um rei conceder tamanha gratidão, tamanha bênção de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade, de reconstruir, de deixar aquele povo que era cativo, voltar a Israel e reerguer tudo. Talvez a sua vida está em ruínas, talvez a tua casa esteja em ruínas, talvez tudo desmoronou, mas o Deus que eu e você servimos é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que move, apenas você precisa ter o coração dedicado a Ele, apenas você precisa se entregar a Ele, apenas você precisa ser com Ele todos os dias. Nada vai te impedir. Esdras era conhecedor da lei. Talvez não precise de multidões, talvez não precise de muita gente, mas apenas precisa de uma pessoa conhecedor das Escrituras, apenas precisa de uma pessoa com o coração voltado para Deus, apenas precisa de uma pessoa que fala, eu estou aqui, Senhor, eu me rasgo por Ti, eis-me aqui, Senhor, faça a diferença na minha vida, faça a diferença na minha casa, faça a diferença na minha família, Senhor. E apenas um homem foi usado para reconstruir Jerusalém. Deus usou outros, mas eu estou trazendo este contexto nesta noite. Talvez o que é impossível para você, você que me assiste pelo Facebook, o que é impossível para você, eu não sei,
Mas o Deus que eu sirvo, Ele vai mover na tua vida, Ele vai mover na tua casa. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele venceu a morte. E você apenas tem que crer. Mas você tem que fazer a tua parte, que é a lei de Deus, que é a palavra. Buscar a Deus, se santificar por Ele. Porque quando você fazer isso, Ele vai te abençoar. Ah, pastor, estou passando luta. Eu falo que às vezes, todos nós temos luta. Eu estava falando com uma mulher, segunda-feira, véspera de feriado, e eu falei para ela, todos nós temos lutas. Talvez a tua luta é diferente da minha, mas eu também tenho luta. Por quê, pastor? Porque existe níveis de luta. Deus não vai dar para a ovelhinha talvez uma luta que ela ainda está começando a andar. Deus vai dar uma luta pequena para ela. Mas aquele que já não come mais a papinha, já anda, já vai começar a vir um alimento mais sólido. E quando vem um alimento mais sólido, é a mesma coisa um bebê. Tem um bebê no colo da irmã. Eu não posso dar picanha para aquele bebê. Vamos na churrascaria comer com um homem de 42 anos. Eu e ele junto falar, vai filho, come mais que eu. Não, ele vai passar mal, ele vai vomitar, ele pode até morrer. É a mesma coisa. Um homem de 42 anos vai comer muito. Então, estou usando uma palavra bem simples para explicar que Deus, Ele vai dar um nível de batalha que você vai suportar. Então, eu estava conversando com essa irmã, falei, irmã, eu tenho lutas, eu tenho gigantes que eu tenho que derrubar, tenho gigantes que ainda vou ter que enfrentar, tenho gigantes que ainda eu tenho que correr. Todos os dias nós temos lutas e adversidades. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. A minha filha de 14 anos teve 10 pneumonias. Uma cirurgia da garganta, uma cirurgia do refluxo. A minha filha, no ano passado, ela teve que fazer uma cirurgia delicada. Se eu não decidisse, ela morreria. Eu tive que decidir. Minha esposa não teve condições emocionais. Eu falei, pode fazer a cirurgia. Ah, pastor, mas tu é forte. Não, não é que eu sou forte, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar numa causa impossível. Eu tenho que confiar naquele que me salvou, naquele que está comigo. É difícil, a minha carne grita, o meu coco aqui ferve. Mas eu tenho que acreditar que Ele é o Deus das causas impossíveis. Pastor, mas é difícil. Eu fui ter o segundo filho. Eu já falei aqui, mas você que não conhece a história, eu fui ter o segundo filho e nós perdemos essa criança. A criança saiu. Choramos. O Senhor disse que daria novamente, que foi Ele que tirou, porque essa criança estava com defeito. Talvez você pode falar, mas Deus tira. Deus é soberano. Ele sabe o que faz na tua vida, no momento certo, na hora certa. Por quê? Porque nós estamos na terra, e na terra existe um ambiente diferente, existe coisas que comemos, infecções, doenças. Ele pode curar, Ele pode, mas tem coisas que nós temos que passar. Mas como assim, pastor? Deus às vezes fica em silêncio. Eu ouvi isso domingo, pastor. Deus fica em silêncio porque Ele é o professor. E quando o professor aplica a prova na gente, Ele não fica falando, Ele apenas observa o aluno. E vê se o aluno vai ser aprovado. Porque Ele está olhando você. Porque quando você passar a prova, você vai dar glória a Deus. E vai falar, Senhor, eu venci a prova. Senão fica muito fácil. Minha esposa engravidou novamente. Resumindo a história, minha esposa engravidou novamente. Passou uns dias, ela começou a sangrar tudo novamente. Fomos para o hospital. E foi aquela loucura. O médico falou assim, essa criança não vai viver. Está 50% pendurada na placenta. Vocês são novos e você vai ter outro filho mais para frente. Mas Deus já tinha falado comigo
que era a hora de eu guerrear, era a hora da causa impossível, era a hora de eu determinar aquele milagre. Talvez você acha que quando nosso povo viu a terra prometida, é fácil. A terra que mana leite e mel, é fácil, pastor. Vamos atravessar, Deus já deu a vitória. Talvez não seja bem assim. Talvez aquele povo teve que profetizar, liberar palavras. Nós vamos vencer os gigantes. Nós vamos derrotar os anaquins. Nós vamos derrotar todo aquele povo. Nós vamos derrotar a muralha. Talvez a terra que mana leite e mel está na sua língua. A sua língua precisa começar a profetizar e liberar palavras. Palavras de vitória. Palavras que vai derrotar o inimigo. Eu estou enfrentando gigantes, sim. E eu parei de murmurar, porque eu sou homem também, eu não sou hipócrita, de dizer para vocês que eu sou perfeito, eu sou falho. Mas eu tenho discernimento do Espírito Santo, porque Ele me abençoa. Eu conheço as leis. E eu tenho que fazer o quê? Eu comecei todos os dias, em vez de murmurar, eu comecei a profetizar. Eu entendia que a minha língua que vai manar o leite e o mel. Eu entendi que eu tenho que liberar palavras. Por quê, pastor? Para eu construir uma história e testemunhar que o Deus que eu sirvo, Ele faz, Ele move. Passou 3 meses no quarto, minha esposa de cama, adorando eu. Ela chorava e eu adorava. Ela chorava e eu adorava, porque a mulher é mais emotiva. O homem tem que ter essa sensibilidade de entender isso. 3 meses fomos no médico, o médico falou, essa criança não tem nada, é perfeita. Deus da causa impossível, Ele trabalha na tua vida. Ei, vou contar uma história para vocês aqui. É uma história de louco. É uma história triste. Mas eu já tenho que ver essa história como um profeta que vê o futuro. O profeta tem que ser louco, você que me assiste. O profeta tem que ser doido, ele tem que acreditar no que não vê. O profeta é um viajante do futuro. O profeta tem que acreditar que vai abrir o mar, que Deus vai mandar as pragas, que Deus vai arrancar a pedra e vai sair o homem fedendo depois de 4 dias ressuscitado. Eu conheço um homem que está vivendo uma situação delicada. E eu vou pedir que a igreja levante o clamor por ele. Este homem é um advogado, um homem ao qual trabalha cedo, acorda de manhã e vai dormir de madrugada. Viaja, é um homem honesto, pai de filhos, bem casado, um homem ao qual anda com a vida reta, trabalha, honesto, paga as suas contas. Mas o inimigo, ele arma armadilhas para todos nós, todos os dias. Às vezes, nós entramos em algumas, às vezes nós saímos, mas às vezes Deus permite, para quê, pastor? Para que lá na frente Ele mostre a vitória. Talvez Ele permita que você enfrente o gigante hoje, para amanhã, quando você estiver nas Campinas, ou estiver no trono como Davi, você vai falar, Deus me ajudou a matar Golias. Este homem ajudou o Ministério Público a prender uma quadrilha de policiais. Pastor, mas existe em todas as profissões pessoas honestas e pessoas corruptas. Não estou generalizando uma profissão, me entenda. Mas em todo o nosso meio, quando não há a bênção de Deus, há a bênção do inimigo. Este homem, ele ajudou, prenderam esses homens, ele estava dentro da legalidade, dentro da lei. Esses homens foram presos e condenados. Mas o que aconteceu? Os amigos desses homens armaram para ele. E quando ele estava viajando com a sua família, eles
Pararam o carro dele, e ele, como não deve nada, é um homem honesto. Ele não tinha o que temer com os filhos. Colocaram uma arma no carro dele. Uma arma raspada de uso restrito. E esse homem hoje se encontra preso. A família não acredita no que acontece. Eu, como homem, como jurista, eu também não acredito. Mas porque às vezes nós temos que passar por causas impossíveis. Talvez Deus quer mostrar para nós todos que Ele vai fazer, que Ele vai romper, que Ele vai mover. Eu orei com a mulher desse homem, Deus mostrou que existia uma aliança satânica. Usou minha esposa, por sinal, para quem não conhece. E ali, orando junto com a esposa, o Senhor usou a minha boca para trazer uma armadura de guerra sobre ela. E nós oramos e naquela mesma noite, nós sentimos que o inimigo foi derrotado. Pastor, mas o que acontece? Acontece que ele está lá na cadeia. Ele foi condenado a 8 anos. Eu olhei o processo. Eu conheço ele. Como eu conheço muitos aqui. Eu sei que não era da índole dele fazer isso. Ainda mais viajando com a família. Pastor, e o que está acontecendo agora? Está acontecendo um rebuliço. Ele está pregando dentro da igreja, dentro da cadeia. Vidas estão sendo salvas. Vidas estão sendo dobradas ao Senhor. Talvez eu e você não entendemos esta mensagem que eu estou falando. Talvez aquela pessoa que está presa, está no cárcere, morreria nas garras de Satanás. E talvez Deus usou essa situação para atingir vidas lá. Para que esse homem venha falar do testemunho dele. Para que Deus venha mover. Eu vejo como um profeta, eu vejo como um homem de Deus, que ele será testemunho do poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando nisso. Deus vai mover sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, porque o Deus que eu sirvo, que nós servimos, é um Deus de vitória. Talvez seja difícil. Mas José do Egito também era inocente. José do Egito foi arrancado do seio da família. Ele era um príncipe. Foi jogado no buraco. Foi humilhado. Foi caluniado. Foi vendido como escravo. Mas ele era conhecedor da lei de Deus. E como conhecedor da lei de Deus, ele buscava Deus. E tudo que ele tocava, ele era abençoado. Pastor, ele foi perseguido dentro da casa de Potifar. Ele foi preso porque não se deitou com a esposa de Potifar. Ele foi para a cadeia, injustamente. Mais uma vez, injustamente. O que aconteceu com ele? Ele aprendeu a conhecer o muito na casa do homem rico e o pouco na cadeia. Por quê, pastor? Porque lá na frente, o Deus das causas impossíveis, ele ia honrar a vida dele. E ele se tornou o governador da terra mais poderosa. Talvez você ouviu a história desse advogado. Talvez eu e você estamos vendo uma história triste, uma história de uma pessoa injustiçada. Sim, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus que Ele vai pôr as mãos, Ele vai julgar, Ele vai mover. E ai daquele que tocar no fio de cabelo desse homem inocente, porque o Senhor vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que Ele um dia virá aqui dar o testemunho que o Deus que Ele serve, nós servimos, é um Deus de milagre.
O que é a sua causa impossível? Deus manda te perguntar, o que é impossível para você? Para Ele, nada é impossível. Através da palavra dEle, Ele muda a luz para o dia, do dia para a noite, Ele transforma tudo. Por quê? Porque para Ele, tudo é possível. O que precisa mudar na tua vida? Tem alguém que está preso? Ele pode libertar. Tem alguém que está enfermo? Ele pode curar. Tem alguém que está morto, talvez? Ele pode ressuscitar. Ah, pastor, mas meu problema é tão simples. Talvez para você é simples, mas Ele pode resolver o teu problema. Pastor, eu estou muito endividado, pastor. Talvez você está passando por isso. Não vou te julgar, mas talvez você precise fazer alguns ajustes na sua administração. Talvez você precise de um conselho pastoral, num culto voltado para a administração. Por quê? Talvez você ganha X e gasta 2 vezes mais. Talvez você precisa reaver alguns conceitos. Talvez ele não vai bater na porta da sua casa e vai falar, está aqui uma mala do dinheiro, assim diz o Senhor. Talvez ele vai falar para você, filho amada, filho amado, é tempo de guardar o cartão, é tempo de você vigiar, é tempo de você comprar somente o essencial, pare com as coisas supérfluas. Ele fala comigo às vezes, e às vezes eu tenho que guardar o cartão em casa, e eu falo, ou minha esposa fala comigo, fala, Deus está falando para a gente puxar o freio de mão e guardar tudo. Aí a gente não compra supérfluo, não compra pizza, não compra lanche, não compra porcariada, não compra roupa, não compra nada. Só compra o que é necessário. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Mas se você quer a direção para sair da crise, para sair, ouça a voz do Senhor que fala no seu coração. Não queira viver como os mundanos. O caminho é estreito, mas ele conduz à vida eterna. Não deixe que o mundo lá fora queira converter você. Como o pastor disse no começo, apostasia. Queremos ser crentes separados, crentes diferenciados, ou queremos ser um crente qualquer? Quando Jesus vier buscar a noiva dele, aquele que não estiver preparado vai ficar. Eu não quero ficar. Eu estou assistindo o seriado lá que o pastor Caluzani falou aqui, e eu fico vendo aquele povo que ficou. Eu não quero ficar não. Tocar trombeta eu quero passar até na frente, mas eu não quero ficar não. Mas isso tudo depende de quê? De você buscar a lei de Deus, buscar a presença, ter intimidade com o Pai. E o restante, o que Ele vai fazer, pastor? Ele vai te abençoar. Se coloca de pé, vamos orar. Vamos fazer algo diferente hoje. Vamos apagar as luzes, vamos dar as mãos, vamos fechar o corredor. Ah, por que isso, pastor? Porque só a minha oração não vai funcionar. Ah, mas o senhor é um homem de Deus. Não, mas agora não é o momento só da minha oração. É o momento da oração da igreja. Quando a igreja vem, quando ela vem para romper. Quando a igreja vem, ela vem para destruir os grilhões. Quando a igreja vem, ela vem para abalar as trevas. Quando a igreja vem, ninguém suporta a oração. As trevas têm que romper.
eu vou dar direção da oração. Quem fecha comigo? Vamos orar por esse advogado? A guerra não é só minha. A guerra é da igreja, porque ele é um homem de Deus. E ele está ganhando vida para Deus. Vamos invocar a presença de Deus. Vamos guerrear como um corpo único. Comece a abrir a tua boca. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja, Senhor. O Senhor está no controle dessa igreja, Pai. Vai na frente, Senhor. Como sacerdote eu te peço, lava o teu povo, Senhor. Lava o teu povo com teu sangue. Pai, como igreja estamos aqui orando, Senhor. Que ninguém toque no fio de cabelo desse advogado, Senhor. Não toque no fio de cabelo da sua esposa. Não toque no fio de cabelo dos seus filhos, Senhor. Senhor, que o Senhor vai fazendo, Pai. Vai desfazendo toda injustiça. Vai desfazendo toda a trama. Toda ação diabólica, Senhor. Que o Senhor coloque as mãos nesse processo e reverta numa instância superior. Que o Senhor reverta essa situação, Senhor, que ele seja usado nesse tempo que ele está no cárcere, Pai, para falar do teu amor, para falar da tua bondade. E como igreja nesse momento nós clamamos por uma causa impossível. A causa não é do Nivaldo, a causa não é da esposa dele, mas a causa, Senhor, é da tua noiva. É da tua noiva. Quando a tua noiva clama, o noivo ouve. E nós te pedimos nesta noite, ó Senhor, move, Pai, move com teu poder, move com tua graça e com tua bondade. O Senhor está mandando nós orarmos pela vida dos pastores. Pastor Luciano, vamos orar, porque através de um grande homem, através de um grande líder, de uma pastora, de um pastor, a causa impossível vai ser alcançada. Oremos, Espírito Santo, como igreja nós oramos pelo pastor Luciano, pela pastora, pelo filho, pela sua casa, pela sua família, pelo corpo de obreiro, pelos pastores auxiliar, pelos diáconos, pelas obreiras, pelas vidas que estão chegando nesse lugar, Pai, vidas que possam ser alcançadas. Eu profetizo, Senhor, que esta casa manará leite e mel. Eu profetizo, Senhor, como igreja, que esta casa manará leite e mel. Senhor, põe as suas mãos, manifesta o teu poder, manifesta a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Deus, vamos orar agora pela nossa família. A causa impossível é a tua família. Vamos orar para o teu marido, vamos orar pela tua esposa, vamos orar pelo teu pai, vamos orar pelo teu tio, vamos orar para aquele que está desviado, aquele que você está buscando. Deus, profetizamos como igreja, Senhor, Senhor do impossível, Deus de Abraão, Deus de Isaac, toca, Senhor, sobre essas vidas, toca, Senhor, sobre essa causa, toca, Senhor, sobre esse mover, Senhor, faça um rebuliço aonde precisa ser, Senhor, muda o coração, muda, Senhor, os desejos contrários à tua vontade. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, que toda oração que está saindo daqui, chegue nos seus pés, com um incenso suave, agradável, e que o Senhor possa honrar a tua igreja. A tua causa impossível é doença, a tua causa impossível é enfermidade, a tua causa impossível é financeira, é emprego, a tua causa impossível que é? Clame, agora vamos clamar como um único coral. Espírito Santo de Deus, venha mover sobre a tua noiva. Eu intercedo, Senhor, sobre a tua noiva. Abre as portas, venha mover, Senhor, move o teu milagre, move o teu poder sobre esta igreja, Senhor. Senhor, move nos corações da tua igreja, Pai. Senhor, eu quero profetizar sobre cada coração que está aqui nesta noite. Eu profetizo sobre cada coração, que o Senhor venha colocar braseiros vivos no seu coração, para aquecer mais o teu coração na presença dEle, para aquecer mais um amor que você tem por Ele,
O Senhor quer te incendiar, igreja. O Senhor quer te incendiar das madrugadas. O Senhor quer te incendiar nos louvores. O Senhor quer incendiar todos os dias. Ele quer ter uma igreja cheia, uma chama viva. Receba o fogo do céu. Receba a presença de Deus. Receba poder. Receba graça. É Ele que libera sobre as nossas vidas. Receba paz. Receba a prosperidade. Receba o amor. Mais amor sobre ti, assim te diz o Senhor. Você que assiste este vídeo, como igreja, nós intercedemos pela sua vida, nós intercedemos pela tua casa, nós intercedemos pela tua família. Receba o amor de Deus, receba o livramento, receba a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus entre na tua casa, e que o Senhor venha lavar a tua vida. Receba em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, mais forte, mais forte. É a igreja de Cristo, nós somos vencedores, nada toca em nós, porque aquele que reina, Ele vive para sempre.